E aí, no ano passado, no ano retrasado, né, em 2022, no finalzinho de 2022, em novembro, eu comecei antes um pouquinho, comecei a enxergar muito essa parte da transação. Né? Eu vi, pô, isso aqui é um eu ia produto... perguntar quando é que ela entrou, porque você começou com ICMS, né? Foi. Enfim. ISS, ICMS e depois transação. Isso. Em novembro de 2022, de 2023, perdão, eu estou complicado porque a gente está em 2025. Nós lançamos a formação. Né? Sim. Mas um pouquinho antes, ali em agosto, eu comecei a estudar muito. E aí a gente viu, eu enxerguei um potencial muito grande. Viu o potencial do negócio. Eu não tinha visto assim tão próximo, né? Mas eu enxerguei assim a visão de tipo, isso aqui vai mudar o tributário. Né? Porque antes a gente tinha muito ali a parte do contencioso, que a gente estava conversando aqui nos bastidores. Sim. Tínhamos muito a recuperação administrativa, mas o tributário girava muito em torno disso, com um pouco de planejamento tributário, com os doidos, né? Sim. Que estudava pra caramba, que se aventuravam a oferecer esse trabalho. E a transação veio como um terceiro grande caminho, na minha visão, né? Para os tributaristas poderem aí galgar e na minha concepção, não sei vocês, mas é talvez o único serviço escalável da área. Né? Principalmente ali a transação por edital. Escalável, eu acredito que seja o que mais salva a empresa. É engraçado que no início eu comentava muito isso com o Gercindo. Olha o preconceito, hein? E comentava o comentário das pessoas que chegavam até nós. Mas vocês vão focar, porque nós também somos especialistas em parte da transação, vocês vão focar em quem deve. Esse pessoal que deve não paga receita vai pagar você um trabalho que você ajudou ele. Uhum. Esse tipo de comentário tinha, enfim. E hoje, talvez nós somos respeitados exatamente, você também. O que você abre... Eu estava falando que trabalhar com transação, você se torna amigo de todos os tributaristas. É verdade. Eu vejo vocês dois comentarem, tem um grupo lá que nós participamos, que é do Elcio Guiotto, parceiraço nosso, talvez lá tenham uns 100 tributaristas. Só nego bom lá, né? Uhum. E 2, talvez 3 referências na parte tributária. O resto é tudo crédito, transação, o resto é tudo... Na parte de transação. O resto é tudo lá, apuração de crédito, contencioso, e 2 lá. Veja que o tanto que vocês são importantes num grupo de tantos tributaristas, enfim. Mas pode continuar aí. Não, com certeza, Daci. E eu acho que isso é um grande ponto. Sim. Né? Eu sempre procurei entender aonde o mercado estava indo e vamos para o outro lado. Sim, totalmente. Né? A contra-intuição. Né? Não adianta você querer abraçar o mundo. Né? Eu vim aqui para São Paulo também para aprender com vocês amanhã, na imersão. Mas eu não vou vender e não vou aprender a fazer o serviço que vocês se propõem. Por quê? Porque eu entendo, na minha concepção, que eu preciso ser bom em um negócio. Na transação. Eu posso vender o trabalho de vocês, eu quero isso e vim para isso. Né? Para aprender, enfim. Até para direcionar o meu cliente da melhor solução possível. Sim. Mas... a questão do posicionamento, né? No marketing eu entendi isso. Eu não preciso fazer de tudo, não preciso entender de tudo. Eu preciso entender muito bem uma coisa específica. Né? E essa coisa específica, na minha concepção, eu escolhi ser uma grande referência no país em transação. Você escolheu o que quase ninguém queria. E tinha muito preconceito. Hoje as pessoas olham diferente. É o que eu sentia, tá? Muita gente não gosta, né, de trabalhar... Sim. Você falou, esse público, o público deve, a Receita vai te dever. É o público mal pagador? Isso é muito relativo. Sim. Né? Muito relativo. Se ele enxerga... A gente trabalha com pessoas, né? Independente de estar acostumado a dever ou não, às vezes ela não escolhe dever. Sim. Às vezes foi uma coisa que... Várias vezes foi um evento que aconteceu que levou o empresário a não poder pagar. Sim. Né? E ele quer pagar, no final das contas. Sim, mas ele claro. quer pagar de uma maneira que caiba no bolso dele. E aí a gente vai ajudar ele a fazer isso. Eu tenho uma teoria que o fisco ele é um credor silencioso. Então, se eu paro de pagar o meu fornecedor, além de cobranças incansáveis, ele para já imediatamente de me fornecer. Se eu paro de pagar coisa de custo operacional, eu deixo de ter energia, deixo de ter água e etc. Se eu paro de pagar o funcionário, greve, vai parar de trabalhar. E o fisco não, no primeiro momento ele é silencioso, não vai ter uma ligação da Receita. Talvez você não pagou a DARF, você não pagou a DARF, vou tirar os juros, paga aqui, não tem. Então, no primeiro momento, não, bota aí na gaveta, depois a gente resolve. Porque o empresário, o que eu
percebi falando tanto com empresários ao longo aqui da minha carreira. É que o que ele quer, na verdade, é operacionalizar o negócio dele. Sim. Acima de qualquer coisa, né? Infelizmente, o nosso país ele tem uma cultura de discriminação sobre os empresários, que você pega nos Estados Unidos é o contrário, né? Lá o empresário é tratado onde ele vai com um tapete vermelho. E o investidor vê, a gente estava conversando sobre isso também, vê, o empresário quebrou. Sim. Lá eles são vangloriados, né? Porque, Sim. pô, se o cara quebrou, ele já sabe o caminho para não fazer de novo. Sim. Enquanto aqui é o contrário, né? Exatamente, tá falando sobre isso agora, né? Esse já passou por isso. Exato. Então, o que acontece? Muitas das vezes, o que a gente sempre percebeu é isso. É que quando você senta com o empresário para entender o que está acontecendo na empresa dele, você vê que a falta de pagamento é por falta de caixa por N aspectos. E, inclusive, o aspecto tributário também. Porque ele às vezes, simplesmente deixa de pagar. E como aquilo não está entrando para planilha de receitas e despesas, eu digo a planilha do final do dia mesmo, aquela que saiu o dinheiro do banco, do caixa. Não estou falando nem aqui de DRS, de balanço, nada disso não. E aí, como esse dinheiro não está saindo lá naquela planilha, ele vai deixando aquilo de lado. Então, ele não se preocupa, tipo assim, cara, tá 100 mil reais. Será que era 100 mil mesmo? É meio que tipo assim, vou atrasar mesmo, então se era 100 ou se era 80, não faz tanta diferença, né? E quando você entra para dentro do negócio, você começa a perceber que não é só a questão de simplesmente não paguei. Tem uma infinidade de pontos que vão ensejar aquilo. E o que é o nosso papel aqui? Identificar essas oportunidades para virar o jogo da empresa, que é o que a gente tem feito. E o cara que faz a transação tributária, ele vira o jogo do negócio do empresário. Porque ele dá regularidade fiscal, o cara volta a ter crédito, ele volta a poder participar de uma licitação, ele volta a vender para um cliente que exige um tax compliance, ele volta a comprar de uma empresa que também exige tax compliance. Então, ele volta para o game. Perfeito. Ele volta para o game. Você bota o empresário de novo no game. Esse que é o jogo. E aí, no final das contas, a gente romantiza muito o empreendedorismo, mas no final das contas é dinheiro o negócio. Você faz o empresário voltar a ter possibilidade de capitalizar o negócio dele. Exatamente. E aí, quando você faz isso, não tem jeito. Aí ele vai fazer igual você fez. Ser um meteoro, né? É isso aí. Mas é isso aí. Eu fico imaginando, porque o Lucas, como ele dá aula dessa matéria, você deve dar aula para advogado, contador e, às vezes, para o empresário que vai lá de lei. Imagino, né? Que vai legal, empresário, é verdade. né? Tem empresários na turma? Curso, no curso, não. Na formação, não. Acho que entrou na verdade, mas esse cara que entrou, ele entrou com a mesma nossa visão. Ele enxergou um negócio. Entendi. Então, ele queria aprender... E ele aprendeu, o cara, assim, ele foi cara esperto, assim, ele comprou vários cursos da gente, não só esse de transação, e foi realmente estudar o negócio. E começou a vender a transação também para outros empresários, principalmente de e-commerce, que era o ramo dele. Que legal. Então, mas assim, toda sexta-feira eu dou aula também no YouTube para empresários pelo nosso canal do escritório. Então, é algo que eu tenho feito para também gerar valor para a classe realmente dos empreendedores, entendeu? Eu vejo... Eu tenho uma curiosidade. Esse empresário aí, só para não esquecer, ele continuou com o negócio dele ou ele focou e ganhou dinheiro depois na parte... Não, ele estava meio como um extra. Era extra? Era extra. Ele já tinha um e-commerce meio que consolidado, estava rodando já meio que no automático, assim, a operação, e aí... Mas ainda mexe ainda? Mexe. Que beleza. Mexe. Que legal. Fatura bem. Sabe que eu fico pensando que quando a gente fala de apuração de crédito, imagina um escritório que trabalha com somente apuração de crédito. Quem que é o maior concorrente desse escritório? Eu considero muito mais a inércia do próprio cliente dele do que um outro concorrente dele mesmo. A inércia de que, cara, olhei, que bom, vou pensar, porque às vezes pode ter uma glosa, pode ter um risco, você pode não estar me falando a verdade. Esse problema da inércia dele não tem na parte da transação. Sim. Se o cara tem a dívida, ele já está com problema. Sim. Então, o maior concorrente de quem trabalha com crédito é a inércia do cliente. E essa inércia não existe na transação. Olha que bacana. Ele quer a solução. Isso é um dos pontos que eu mais gosto da CI. Assim, aqui eu estou falando não para o empresário, mas eu estou falando mais para o profissional, o advogado, o contador, né? Para mim, né? Assim, estou dizendo na minha estratégia de venda. Sim.
né? A transação, na minha concepção, Gessino, e aí você pode discordar, enfim, ela é o serviço mais fácil da área tributária de você conseguir vender, porque ela é muito tangível. Sim. Como você falou, o cliente já sabe, o nível de consciência dele já está muito elevado sobre aquele problema. Sim. Você só precisa, como o Gessino passou, identificar qual o ponto-chave, o problema-chave dele ali e tentar ajudá-lo da melhor forma possível naquela solução.